No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições da vida de Jeoseba, uma mulher que foi conhecida, ficou conhecida na Bíblia por sua coragem e persistência em praticar o bem, em praticar aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo fevereiro, seu lindo! Que seja um mês de bênçãos, que seja um mês de realizações e que possamos estar cada vez mais presentes aí diante do Senhor, encontrando qual é o desejo dele para a nossa vida, nos encontrando aí dentro do propósito de Deus para nós. 1º de fevereiro de 2023, seja muito bem-vindo. Louvamos a Deus. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a coragem de Jeoseba, Ela era uma mulher que precisou salvar a vida de um bebê, O marido dela é Joiaba, nomes peculiares, Aliás, o marido dela era sumo sacerdote, então a sua casa teoricamente era segura. E aí, o que acontece? Lá a gente ouve falar na história que o rei Jorão tinha 32 anos e ele iniciou seu reinado, Mas ele era casado com Atalia, que era filha do rei Acabe, que era um rei que servia ao deus Baal. E aí, diz a Bíblia que Jorão também praticou maldades, cometeu iniquidades, E aí, quando o rei Jorão morreu, a gente vê que um dos filhos dele foi colocado no lugar dele para ser rei, E aí, Acasias, que era o filho que assumiu, gente, são nomes estranhos mesmo, tá? Foi assassinado também. E aí, a mãe, Atalia, quando soube da morte de Acasias, viu que existia uma oportunidade, então, de se tornar rei, E aí, o que ela imaginou? Que se ela matasse todos os herdeiros, ela poderia reinar, entende? E aí, onde é que entra a Jeoseba nessa história? Lá em 2 Reis 11. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos, aos quais matavam, e pôs a ele numa câmara interior, e assim o esconderam. Esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e neste tempo a Atalia reinou sobre a terra. Então, a Jeoseba salvou esse bebê, Ela sabia que esse bebê precisava ser cuidado, E ensinado dentro dos ensinamentos do Senhor. A Bíblia não nos conta detalhes anteriores a esse fato. Mas eu imagino que provavelmente para ela ter tomado essa decisão e feito isso, é porque muito provavelmente ela já conhecia esse bebê, já deveria ter algum contato, Porque como o marido dela trabalhava como sumo sacerdote, provavelmente eles já tinham algum contato com essa criança, E o que era o sumo sacerdote? Os que guardavam o templo. Então o templo era um lugar seguro. E foi para onde ela levou esse bebê, cujo nome era Joás.
não foi somente necessário coragem para salvar o bebê, mas também para ensinar Joás secretamente durante o reinado de Atalia. E aí a Atalia achava que tinha morrido todo mundo e ela ia reinar eternamente, amém, entendeu? E enquanto isso, a Jeoseba preparava Joás, né? E a primeira lição que aprendemos então é que Jeoseba era uma mulher corajosa e persistente em praticar o que é correto. É fácil demonstrar coragem por um curto tempo, especialmente durante uma crise, do que continuar demonstrando dia após dia. Para sermos constantemente corajosas, precisamos da graça de Deus em nossas vidas, especialmente se estamos colocando em risco a vida de entes queridos. A Bíblia afirma que o Senhor recompensará aqueles que persistirem diante das dificuldades. Gálatas 6, 9 a 10 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. A Bíblia diz que o Senhor recompensará aqueles que persistirem diante das dificuldades. Só não consegue quem desiste. Persistência é continuar tentando, é continuar insistindo, é continuar fazendo, é persistir, é continuar, é ir. Não é parar, não é desfalecer, não é desistir. E assim também é com a sua bênção e com o seu milagre, com aquilo que você pede para o Senhor todos os dias nas suas orações. Então persista. Aquele que persistir receberá a recompensa. A Bíblia traz isso de forma muito clara. Amém. Receba em nome de Jesus. A segunda lição que aprendemos com Jeoseba é que sobre a sua constante humildade. Seu pai havia sido o rei. Ela tinha tanto direito ao trono como Atalia, segunda esposa do rei. Jeoseba poderia ter sentido ciúmes. Ela, porém, ao invés disso, cumpriu fielmente seu dever de ensinar seu sobrinho sobre o Senhor para prepará-lo para ser rei. E aí, quando o menino Joás completou 7 anos, seu tio, o sumo sacerdote, reuniu-se com centenas de homens poderosos e lhes deu instruções específicas de como teriam que proteger o templo. Quando tudo estava em ordem, o sacerdote trouxe Joás e apresentou-o como filho do rei e o declarou como novo rei. Lá em 2 Reis 11 nós vemos essa história. Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e deu-lhe o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram: Viva o rei! Ouvindo a atalaia o clamor dos guardas e do povo, veio para onde se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães tocaram as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrou. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o Joiada, o sacerdote, deu ordem aos capitães das tropas: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai a espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela pelo caminho e foi à casa do rei, onde a mataram. Então Atalia acabou morrendo, né? Porque ela obviamente não reconheceu, né, o novo rei. Nessa mesma passagem, lemos que logo que Joás tornou-se rei, ele destruiu os altares dedicados aos falsos deuses e as pessoas passaram a servir o Deus verdadeiro novamente.
o Senhor não se esqueceu do seu povo. Ele usou a valentia de uma mulher para cumprir o seu plano. O marido de Jeoseba educou Joás cuidadosamente quando era um menino, mas todo o ensinamento não terminou ali. O sumo sacerdote continuou ensinando o menino mesmo depois que ele se tornou rei. Lá em 2 Reis 12 nós vemos: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote o dirigia. Você vê que beleza, né? A criança estava condenada a morrer. A Jeoseba foi lá e pegou ela, criou, né? Dentro da palavra do Senhor, porque estava, né, condenada à morte. E muito provavelmente a gente vê, né, que Jeoseba tinha tudo para ser também seguidora de Baal, né? E ter um destino ruim, assim como o de Atalia. Mas ela se casou com um sacerdote, com um homem de Deus, né? E aí ela foi humilde, ela teve mansidão para ser companheira do marido. Ela acompanhou o marido e poderia ter sido ao contrário, ela poderia inclusive ter desviado o marido, mas não. Ela foi uma mulher reta, uma mulher de coração puro. E aí diz assim: os diamantes são formados quando o carbono da terra é exposto a altas temperaturas e a alta pressão durante muitos anos. Deus usa esse tipo de pressão para criar diamantes humanos, para que a beleza deles seja refletida em suas vidas. Nunca é fácil enfrentar pressões. Devemos pedir a Deus que nos ajude a reagir com coragem e ousadia, do mesmo modo que Jeoseba fez. Ela não estava faminta, nem era indiferente ao poder. Pelo contrário, era responsável e cuidadosa. Podemos realizar grandes coisas para Deus, apesar das pressões, e assim E assim fazendo, nos tornamos uma dessas joias preciosas ao Senhor. Se você sente que está sendo submetida a grandes pressões em sua vida e está lhe faltando coragem, talvez essas palavras de Davi no Salmo 27 lhe darão a força que você precisa para continuar fazendo o correto. Se você estiver se sentindo cansada, fraca, achando que não vai conseguir, pega a sua Bíblia aí na sua casa. Se não tiver Bíblia, abre aí no Google. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. A gente sabe que rocha é lugar firme, é lugar seguro. Jeoseba podia ter pagado com a própria vida pelo ato de coragem que ela teve, mas pela fidelidade dela em servir ao Senhor e com o objetivo de formar um rei em graça e sabedoria para livrar o povo daquela rainha má, de servir a um Deus estranho, é que Jeoseba foi abençoada e protegida pelo Senhor, bem como o seu sobrinho que veio a se tornar rei. E aí, quando eu digo para vocês que um dos maiores inimigos do sonho de vocês é o medo, isso fica muito claro quando nós trazemos para o contexto dessa história que nós estudamos hoje. Se Jeoseba não tivesse tido coragem de fazer o que ela fez, essa criança não só teria morrido, como o povo teria continuado escravo de um deus pagão.
Olha a importância do que essa mulher fez, da coragem que essa mulher teve. Ela se colocou no lugar dela, ela apoiou e ajudou o seu marido em seus trabalhos no templo, né, como ela podia. E ela corajosamente salvou a vida do seu sobrinho. E às vezes você tá aí tão ferida, tão machucada e tão cansada que você tem dado desculpas para você mesma, que você tem deixado que o seu medo seja maior do que a sua vontade de ser mãe. E é preciso ter atitude, é preciso tomar uma decisão, né? Porque não basta só orar e esperar. Nós temos que agir. Nós vemos na história de Jeoseba que ela agiu. Se ela tivesse ficado orando ao Senhor para que Deus salvasse a vida de Joás, para que Deus poupasse Joás, será que Joás teria vivido? Mais do que orar e pedir a Deus que desse a ela e a Joás proteção, ela foi lá e pegou o menino. Quando eu digo para vocês que não basta só orar e esperar, tem coisas que Deus não faz por você porque só você pode fazer. Tem coisas que não tem como ele vir para a terra, descer lá do seu alto trono e mover por você, porque é você quem tem que fazer. Existem coisas pelas quais você precisa passar e que só você pode fazer pela realização do seu sonho de ser mãe. Eu ainda não sei o que é, porque eu não conheço a sua história. Mas as futuras mamães que eu tenho acompanhado, direcionado, mentorado, uma a uma nós temos encontrado novos caminhos, novos ares, novas soluções, novas tentativas, novos motivos de continuar buscando, desistir de desistir. E é isso. É preciso ter coragem. Se você sente que o fardo está pesado, que você está cansada. Jeoseba tinha um marido sacerdote. E isso também a deu força. E a gente traz para o nosso contexto, quem é que hoje tem te dado força aí na sua jornada? Quem é a pessoa com quem você pode contar que se a sua vida estiver em risco, ela vai te salvar? Quem é a pessoa na sua jornada hoje que, se você quiser desistir, ela vai pegar na sua mão e vai dizer: não desista, porque eu estou aqui para te ajudar. A maioria das pessoas com quem a gente compartilha a nossa jornada, quando se é tentante, nos incentivam a largar disso, deixa disso, esquece isso. Isso nem é tão importante. E em geral isso vem de pessoas que já têm filhos e já têm uma vida feliz com sua família. Ou não, né? Enfim, não cabe aqui agora, mas é importante que você tenha um pilar para realmente te dar suporte. Para quando a sua coragem, para quando a sua força se esgotarem, se acabarem, você ter para onde ir, para onde correr, aonde encontrar socorro, refúgio. Porque sozinha realmente é muito mais difícil, né? E não basta só orar a Deus e esperar. Realmente a gente precisa agir. Então, na história de Jeoseba hoje, nós vimos que ela poderia ter seguido os caminhos do mal, mas Jeoseba escolheu fazer o bem. Escolhendo fazer o bem, ela acatou ao marido, aos ensinamentos do marido, e aprendeu mais sobre Deus e se fortaleceu a partir disso. Vimos que ela foi corajosa para ter um ato, para tomar uma atitude de fato salvar uma nação, e tudo que ela fez contribuiu para isso. Então ela foi uma mulher corajosa, foi uma mulher que persistiu, porque não bastou só ela ter coragem, ela precisou manter aquilo que ela tinha se disposto a fazer, enquanto ela criou o menino e o preparou para ser rei. A vida dela corria risco, mas ainda assim ela confiou no Senhor e decidiu fazer.
E muitas vezes o que nos falta é de fato coragem para confiar no Senhor, de que Ele não nos deixará no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente desiste antes mesmo de tentar, porque vai ser mais difícil, porque para mim não vai dar certo. E Jeoseba não pensou nisso, a gente não vê a Bíblia relatar em momento algum que ela questionou. Ela foi lá, pegou o menino, salvou o menino da morte e criou o menino até que ele estivesse apto para se tornar rei. E mais do que isso, mesmo depois disso, ela e o marido continuaram instruindo o menino já rei nos ensinamentos do Senhor. E por isso foi possível que uma nação inteira fosse libertada. Um gesto de coragem, um gesto de persistência, um gesto de atitude, tendo o suporte certo, tendo as pessoas certas juntos, conseguiram salvar a vida de Joás e libertar um povo da escravidão. O que é que está faltando para você hoje? Qual é o gole de coragem que você precisa para ir em busca dos seus sonhos, para não desistir daquilo que faz o seu coração bater forte? E mais importante ainda, quem é que te incentiva, quem é que te motiva aí na sua jornada, no seu dia a dia? Tenha perto de você pessoas que, quando você sentir vontade de desistir, peguem na sua mão e não te deixem parar pelo caminho. Porque de fato são essas pessoas que merecem estar ao seu lado quando o seu filho estiver nos seus braços, quando você conseguir realizar o seu sonho, o seu desejo. Então pense nisso. O que é que está sendo motivo de medo e está roubando a sua coragem? É alguém que está aí junto de você e não está sendo usado e abençoado por Deus para te incentivar? Cuidado com as pedras de tropeço. O ambiente onde a gente está diz muito sobre a nossa capacidade de conseguir, né? Então é importante estar com pessoas que de fato compreendam qual é a nossa missão e o nosso papel. O marido de Jeoseba compreendeu a atitude da esposa e a ajudou, né? Ensinou o menino, consagrou o menino dentro daquilo que o Senhor queria para a vida dessa criança. Então, que você possa hoje encontrar aí a coragem necessária, a persistência, né? A humildade de pedir ajuda e socorro a Deus e as pessoas certas que de fato podem te ajudar. Então, as palavras do nosso devocional de hoje são coragem, persistência e humildade para pedir ajuda e saber receber ajuda das pessoas certas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, bendizer teu santo nome, Senhor. Quero te pedir perdão por todas as vezes em que duvidamos, em que não acreditamos, Senhor Deus, na tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Pensamos que sozinha não iremos dar conta e nos esquecemos, Senhor Deus, que o Senhor é quem está conosco ao lado da batalha. Faça por nós, Senhor Deus, aquilo que precisamos, aquilo que não estamos conseguindo, Senhor Deus, ter coragem para fazer. Nos motiva, Senhor Deus. Coloque em nosso caminho as pessoas que de fato peguem em nossa mão e vão conosco, Senhor Deus, para a batalha. Vão conosco, Senhor Deus, nos incentivando a fazer aquilo que precisa ser feito. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e de todo perigo. E que a persistência, Senhor Deus, seja a nossa guia. Que a humildade, Senhor, para reconhecer que precisamos de Ti, esteja presente todos os dias em nossos corações. Aonde essa palavra chegar, que os lares sejam abençoados, Senhor Deus, e que o Senhor se faça presente, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoada seja a sua quarta-feira, o nosso mês de fevereiro. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.